é possível celebrar o termo de compromisso com a Comissão de Valores Mobiliários. Olá, eu sou Mariana Fogaça, sócia na Garrasta Azul Advogados, e hoje conversarei com vocês sobre o termo de compromisso junto à CVM. A figura do termo de compromisso é inspirada no Instituto Consent Decree do direito norte-americano, que é justamente a possibilidade de o acusado e da autoridade fiscalizadora firmarem um acordo, sem que haja assunção de culpa e que esse acusado se comprometa a cessar a prática lesiva. Atualmente, na redação da Lei 6.385 de 76, nós temos os seguintes dispositivos acerca do termo de compromisso: que é possível a assinatura do termo de compromisso com a Comissão de Valores Mobiliários, que é necessário o estabelecimento de obrigações tanto de ordem prática, como cessar o ato lesivo, por exemplo, quanto de ordem indenizatória, que a celebração do termo de compromisso não implica na confissão de fato ou de direito acerca da conduta praticada. Além disso, o termo de compromisso sequer se propõe a analisar a ilicitude da conduta praticada. E por fim, que o termo de compromisso ele constitui um título executivo extrajudicial. Nas resoluções da CVM, o termo de compromisso sempre foi muito tratado e com a resolução 45 de 2021 não foi diferente e estabelece os ritos e o procedimento do termo de compromisso junto à CVM. O objetivo desse vídeo é justamente analisar um estudo do termo de compromisso à luz da Resolução 45 de 2021. Quando a gente está falando de termo de compromisso, a gente precisa pensar que está havendo, portanto, uma ação sancionadora por parte da CVM. E uma dúvida muito comum é: até quando eu posso manifestar o meu interesse em celebrar um termo de compromisso com a CVM? A resposta para essa pergunta é: até o prazo do término da defesa. Só que quando a gente pensa acerca do protocolo da defesa no processo, a gente precisa levar em consideração que a apresentação de proposta para termo de compromisso não vai interromper o prazo para apresentação da defesa, tampouco suspender. Ou seja, vai ser necessária a apresentação de defesa e também a proposta do termo de compromisso dentro desse prazo de apresentação da defesa. Além de existir esse prazo durante a apresentação de defesa para a apresentação da proposta do termo de compromisso, é possível também o acusado manifestar interesse ainda na fase preliminar, antes que haja inclusive a abertura desse prazo de defesa. Uma dúvida muito comum é: mas se eu firmar esse termo de compromisso, automaticamente eu vou estar reconhecendo que eu cometi um ato infrativo? E a resposta para essa pergunta é não. O artigo 81 é claro no sentido de que celebrar um termo de compromisso não importará no reconhecimento quanto à matéria de fato, tampouco será analisada a ilicitude ou reconhecimento da ilicitude praticada. No conteúdo da proposta à CVM, o interessado deverá manifestar tanto o comprometimento em cessar a prática dos atos considerados lesivos e também corrigir as infrações apontadas, inclusive indenizando se fizer necessário. Apresentada a proposta pelo interessado, é válido destacar que a resolução ela traz um espaço para negociação e, para isso, o proponente e a comissão terão um prazo para realizar essa negociação. Na Resolução 45 de 2021, o prazo estabelecido para conclusão é de 120 dias. É claro que existe a possibilidade de prorrogação desse prazo, caso o comitê entenda necessário, e essa prorrogação seria pelo prazo de 90 dias. Nas celebrações de termo de compromisso, quando existem terceiros que foram prejudicados pelo aquele ato lesivo, é importante destacar que a CVM poderá, inclusive, notificar esses terceiros interessados para que eles venham até esse processo e participem e consigam dizer qual é a extensão dos seus prejuízos, já que isso vai ser objeto do termo de compromisso também, a reparação desses terceiros prejudicados. Contudo, a participação do investidor lesado não vai conferir ele a condição de parte nesse processo administrativo sancionador. E eu reforço, esse termo de compromisso ele está ocorrendo dentro do processo administrativo sancionador. A CVM, ao receber essa proposta, analisará a boa-fé do proponente, analisará os seus antecedentes, a gravidade da infração, se existe ou não investidores prejudicados, além da efetiva possibilidade de punição no caso concreto. O termo de compromisso ainda estipulará a periodicidade com que o proponente deverá prestar as informações sobre o seu cumprimento à CVM. E um aspecto que vale a pena destacar é que, se houver eventual reparação a terceiros prejudicados, a CVM ficará completamente de fora dessa intermediação. Mas é claro,
O proponente deverá apresentar os comprovantes de indenização e apresentar a CVM, demonstrando que está cumprindo com o termo de compromisso. É importante a gente pensar nos efeitos da celebração do termo de compromisso. Como eu disse anteriormente, no bojo do processo sancionador, os efeitos desse termo de compromisso será suspender esse processo sancionador até que haja o efetivo cumprimento do termo de compromisso. Entretanto, se foi feito um termo de compromisso numa fase anterior ao processo sancionador, o efeito jurídico disso será a não instauração do processo sancionador. A celebração do termo de compromisso junto à CVM é uma obrigação muito séria e o comprometente não poderá alterar as condições desse termo de compromisso se eventualmente elas deixarem de fazer sentido um pouco ali na frente. Entretanto, se por deliberação da própria CVM for necessária algumas alterações, isso será possível, mas não por parte do comprometente. Como eu disse anteriormente, o termo de compromisso ele constitui um título executivo extrajudicial. Logo, o não cumprimento fará com que haja um prosseguimento por parte da CVM, tanto de retomada do processo sancionador, até mesmo de execução desse título, ressalvadas as outras medidas que podem ser adotadas por parte da comissão. A figura do termo de compromisso é uma possibilidade de encerrar o processo administrativo sancionador e, consequentemente, torna-se uma excelente possibilidade para aqueles que não querem estar convivendo com o processo sancionador. O objetivo desse vídeo foi trazer a figura do termo de compromisso junto à CVM. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sido clara. Mas se vocês ficarem com alguma dúvida, não deixem de nos contatar, nós estamos inteiramente à disposição.